Passo agora a palavra à professora doutora Marina Helena Chaves Silva, que é especialista em acessibilidade cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professora aqui da UESB. Professora Marina, 25 minutos para a sua exposição. Boa tarde. Eu gostaria de ficar em pé. Não sei se... Fique à vontade. Minha voz alcança todo mundo aí? Sim? Eu falo muito alto e gosto de me movimentar, né? Então, eu fiz um roteiro ali que talvez nos ajude a pensar um pouco em alguns conceitos, né, que são falados. E eu me lembro de Jaciete Barbosa dos Santos, professora da UNEB, quando ela menciona num artigo que alguns conceitos, eles são ditos o tempo inteiro. Acessibilidade, então, na Conferência Estadual de Cultura aqui em Salvador, a gente estava numa sala, eu e Clarissa, e todo mundo reclamava da falta de acessibilidade. E eu comecei a perceber que os sentidos eram diversos. A mesma forma a palavra inclusão, né? Que é o termo que a professora Jaciete coloca num artigo e que mostra que também todo mundo fala de inclusão, mas tudo é possível nesse termo aí. Então, eu vou passar uns slides, né? Então, na medida do possível, eu vou fazer a leitura, ainda que não seja audiodescritora, né? Mas pode passar, Sandra. O lugar que eu estou, já foi falado aí, eu sou professora da UESB e sou uma das responsáveis da criação do núcleo de inclusão da universidade. A gente tem hoje uma quantidade enorme de alunos, inclusive já formados. Eu preferia ficar sem o... Pela transmissão. Então, eu sou hoje coordenadora pedagógica do Centro de Referência em Direitos Humanos, lá de Jequié, e me considero uma militante nesse processo de inclusão, né? No mais, eu vou dispensar aí para que a gente possa ganhar o tempo. Pode passar. Então, meu objetivo aí é provocar uma reflexão sobre deficiência, acessibilidade e direitos humanos. Isso que eu já disse no início, todo mundo fala de deficiência, inclusive um dos momentos mais traumáticos lá da UESB foi quando uma conselheira de educação daqui de Salvador esteve lá e, em um dado momento, me perguntou por que botou esse nome, pessoa com deficiência, que nome mais feio? E a coordenadora disse, já procurei entender, e eu queria saber, Marina, por que você botou um nome tão feio? E aí eu fui falar de lei, né? Porque todo mundo pensa ainda, a gente tem um longo histórico de exclusão social e é fundamental que entendam o que eu estou chamando de pessoa com deficiência. Então, pode passar. Pode passar. Então, a deficiência, ela, durante muito tempo, ela foi pensada como a falta, né, o defeito. Se a gente fizer uma analogia com uma moeda, a gente vai ver que toda moeda tem cara e coroa. E, nesse caso, a gente pensa sempre nesses dois lados, o lado do símbolo e o lado do valor, né? E se pergunta qual é o lado que tem mais valor? É o valor ou é o símbolo? E, nessa analogia, o que a gente percebe é o seguinte, o lado que pesa não é o lado da limitação ou do impedimento. Não é o fato da pessoa ter baixa visão ou cegueira, não é o fato da pessoa ter um resíduo de audição ou não ter audição, ou movimento ou sem movimento. Né? Não é a limitação ou impedimento, mas sim a interação entre
a limitação e o impedimento e as barreiras impostas pela sociedade. Então, o termo deficiência, ele abarca esses dois sentidos, a limitação e o impedimento e as barreiras impostas. Então, a incapacidade não é da pessoa, a incapacidade é da sociedade. A deficiência é hoje tida como um produto social. Um produto social. É pena que a gente não possa usar todos os sentidos que são necessários, né? E os que estudam e leem Vygotsky, né? A gente passa por curso de licenciatura e nos enchem de Vygotsky e Piaget, e foi o Vygotsky, o grande teórico, né, acerca da capacidade de aprender, que não vem de um atributo meu de emergir no conhecimento, e sim desse processo de interação. É o processo de interação que nos permite aprender. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência ficaram privadas dessa interação social. Sim. Então, o decreto 6.949, que é o que promulga a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ele coloca o seguinte, que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é o grande problema enfrentado pelas pessoas com deficiência. São as barreiras impostas pela sociedade. E a acessibilidade, né, que é outra palavra, que, quando ela começou a ser empregada recentemente, era para garantir o ingresso gratuito, era para garantir as rampas. Então, o Romeu Sazak, ele diz que o termo ele começa a ser usado em 40, né, em 50 com muita força, sobretudo por conta da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas chegam mutiladas. Se antes elas eram excluídas, quando elas retornam da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra, sobretudo, elas têm que ser alçadas à condição de heróis, de heroínas também. Então, nesse caso, os estados, os países, eles começam a criar centros de reabilitação, né, para garantir que a pessoa possa, pelo menos, viver, desfrutar de uma vida pessoal e profissional graças ao sistema de reabilitação. Na década de 60, começam as primeiras medidas de acessibilidade arquitetônica nas universidades norte-americanas. Então, são os pátios que são modificados, as lanchonetes, bibliotecas, as salas de aula, né, isso em 60. E hoje, né, o que se entende é que é um conceito em evolução, né, mas que não se limita às questões de ordem arquitetônica, e sim às diversas barreiras nos diferentes contextos. Então, eu considero a acessibilidade como um princípio, né, mas um princípio que diz respeito a toda e qualquer pessoa, desde a mulher grávida, a mulher que está com bebê, as pessoas idosas. E o Brasil está caminhando para ser um país, né, de predominância de idosos. E, nesse caso, o próprio Romeu Sazak, ele distingue 6 eixos de acessibilidade, que não vai dar tempo de discorrer sobre eles, né? Mas arquitetônica, instrumental, comunicacional, programática, metodológica e atitudinal. Está grifada ali no slide, porque ela é a que determina todas as outras, né? A partir do momento, como Bel falou, que a gente tem uma mudança de forma de pensar, todas as outras barreiras, elas caem por terra.
E, nesse caso, a gente tem uma história. Né? Eu fico muito preocupada quando eu ouço falar da família, a pessoa com deficiência. A gente teve aula de acessibilidade, e toda vez que alguém dizia alguma coisa, a professora dizia assim: mas a gente tem esse direito? A gente tem esse direito. As pessoas com deficiência, a gente faz os filmes, passa os filmes, na hora H, tem um carro para me levar, tem merenda, elas próprias não se ajudam. A gente tem que considerar isso a partir do ponto de vista histórico. A gente precisa ver a partir do ponto de vista histórico. Se eu olho elas como se fossem fora, na verdade, eu ainda não redefini o meu conceito por completo. Né? Então, por quê? Porque ainda coexistem as concepções antigas. A primeira delas é a concepção religiosa, a ideia do pecado, a ideia de castigo, de karma, né, de maldição. E ainda é comum a gente ouvir dizer: é a cruz que Deus me deu e eu tenho que aguentar essa cruz. E, no caso, a sociedade vê com indiferença, com abandono, e houve, no passado mesmo, a possibilidade de eliminar. E a gente tem ouvido alguns casos desses ainda na TV. Depois, esse é o mais forte para mim, que é a concepção médica, né? A ideia de doença, normalidade, patologia, aberração. Ainda tem professores de biologia trabalhando nesse sentido, de que a síndrome de Down seria uma aberração. Né? Coisas que já não se admitem mais, até por conta das possibilidades e conquistas que as pessoas estão alcançando. Né? E há muitas famílias, muitos pais ainda buscam a cura, insistem na possibilidade de cura. Né? Então, a deficiência ela precede a pessoa. Eu não vejo a pessoa, eu vejo a cegueira. É como a mãe que teve o bebê e, na hora que a enfermeira foi levar, ela declarou: eu não vi o meu bebê, eu vi a síndrome de Down expressa na face da enfermeira. Né? Então, é isso que é forte, é a percepção do que falta, como diz a Rosita Edler Carvalho. Né? E, no caso, a tutela médica, que ainda é forte, no sentido de solicitar o laudo médico. Né? Ainda na área de cultura é muito comum, né, os editais cobrarem o laudo médico para que a pessoa possa concorrer. E, nesse caso, a concepção vigente, que é a concepção social, e já há uma linha da concepção biopsicossocial, né, que defende que a deficiência é um produto da sociedade. Né, e que o que tem que preceder é a pessoa que ama, que deseja, que quer trabalhar, que quer assistir filme. É isso que é mais importante. É perceber a deficiência como uma diferença, assim como tantas outras que a gente encontra na sociedade. E, nesse caso, a luta pelo fim das barreiras sociais. Nesse caso, durante muito tempo, né, quando se pensa em estabelecer direitos, os primeiros deles foi justamente saúde e educação, e a lazer, esporte e cultura, durante muito tempo, segundo o Mazzotta, foi considerado secundário. Né? Então, por isso, a gente tem os cinemas, as casas de teatro, os museus, todos eles são barreiras enormes, né, erigidas contra as pessoas. Né? E, nesse caso, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem equivalência de emenda constitucional, ela estipula que, né, é preciso criar políticas públicas para garantir direitos para as pessoas com deficiência. Né? Nesse caso, aí, os números... Né, no Brasil, são 45.606.048 brasileiros com deficiência, 23,9% da população. Né? Aí, uma estatística mostrando que são 7,53% de 0 a 14 anos,
entre 15 a 64, 24,94%, e com mais de 65 ou mais, 67,73%. Então, e uma coisa que é concreta, é que a deficiência está para todo mundo, né? As limitações e os impedimentos estão para todo mundo, mas pega mais nos países pobres, nos países, os chamados países em desenvolvimento. Então, ali a gente percebe que a quantidade é bem maior, que é justamente a camada ainda pouco assistida, né? Quais são as implicações dessas barreiras? Por que entra a discussão dos direitos humanos, né? Há um Estado, segundo Mazzotta, ele coloca como as barreiras, elas representam um estado de privação de liberdade. As pessoas estão privadas disso que a Bell falou, que é o direito de autonomia, né? A independência, né? O direito de ir e vir. E o Reuven Feuerstein, que é um israelita, né? Ele chama de síndrome de privação cultural, né? A negação de algo que é vital para a gente. Assim como a gente depende do alimento, a gente depende da água, a gente precisa de arte e cultura. E isso, durante muito tempo, foi negado. Então, nesse caso, a Convenção também diz: os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar na vida cultural em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Isso é o artigo 30 da Convenção, né? Como é que isso pode ser garantido, né? As pessoas precisam ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis, e esse é o grande lance do Inimagens, né? É um momento muito importante no estado da Bahia, né? Essa luta, que é uma luta que ainda está assim, separada, a minha luta lá na UESB, a luta de Sandra, de Iracema, na UNEB, da Arca com Ednilson, e a gente precisa se juntar para que essa luta fique mais forte. Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais em formatos acessíveis. E a outra linha é ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional, né? Tem outras alíneas, é uma quantidade, tem bem mais, mas eu destaquei essas três aí, né? Mas é algo que não depende da família, não depende da pessoa, depende de metas estabelecidas pelo Estado. E também não nos priva da responsabilidade de, como sociedade, eu, como professora, e outros professores que estão aqui, é compromisso da gente, porque a gente também representa esse Estado. Esse evento, portanto, ele insere-se como uma ação política para oportunizar uma formação em acessibilidade, né, em nível de audiovisual, assim como o curso que eu fiz lá no Rio de Janeiro, que a Ednilson pediu para mencionar. As vagas continuam abertas até o dia 28. A gente está fazendo uma luta enorme, é uma luta nacional, não é uma luta da UFRJ, mas é uma luta nacional para a formação de uma turma com representantes regionais. Eu sou da primeira turma. São 63 vagas, mas ele foi pensado e tem um apoio do MINC para que tenha representantes de todas as regiões e das diferentes categorias, né? Pode passar. Então, escolaridade, qualificação, acesso pleno às linguagens artísticas, elas são construções complexas que cabem ao Estado disponibilizar para as pessoas com deficiência, né? Isso que é o concreto. E aí, no final, lembrar de um filme belíssimo, né? Quem não assistiu, pega para assistir, que é Vermelho como o Céu, né? É uma história de Mirko, que esqueci o nome dele agora, mas ele se tornou um grande produtor de sons
numa época em que não se falava ainda de nada do que a gente está falando, onde pegava a pessoa e isolava numa escola especial, lá na Itália, sem família, sem nada, e ele conseguiu trabalhar e subverter a ordem daquela escola, se tornando um grande sonorizador, né? E ali do lado uma frase de Stephen Hawking, que agora virou, né, tema de filme, né, foi mostrado no Oscar, que diz assim: a deficiência não precisa ser obstáculo para o sucesso. Né? Não precisa. Uhum. Literalmente. Né? Então, que a gente possa, nesse caso, cada pessoa aqui, possa também se tornar um militante, um estudioso, porque, na verdade, esse é um conhecimento que a gente vai obtendo pouco a pouco, né? E obtém pouco a pouco também com um contato direto com as pessoas com deficiência. É o ditado que diz assim, né, deles também: nada sobre nós sem nós. É esse contato que nos faz diferentes e nos faz pensar num mundo que seja para todos, né? Que seja para todas as pessoas. E, no final, aí, uma imagem de audiodescrição, uma imagem, né, de uma pessoa que está com um aparelho de audiodescrição, tocando uma escultura, né, na altura mais ou menos da sobrancelha, e ela toca essa imagem no direito, que é um direito humano, é um direito básico, que é o direito de fruir a cultura. Então, obrigada, e meu e-mail está ali. Marina _Elina Silva @hotmail.com.